Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de hoje, onde nós vamos trabalhar com a segunda geração modernista. Gente, a segunda geração modernista, nós vamos ver especificamente a parte da poesia, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver a parte da prosa, né? Então, primeiro, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender ou relembrar um pouquinho sobre o contexto histórico. Então, como a gente viu na primeira geração, o contexto histórico ele muda um pouquinho, porque tem algumas características que não apareceram lá por causa do ano. Então, a gente também chama a segunda geração dentro da prosa, não na poesia, mas a gente chama geração de 30, tá? Então, dentro desse contexto histórico, nós temos um fato bastante importante que foi a crise de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. Então, gente, isso foi um momento bastante importante, marcante, por quê? Porque essa crise, ela acabou fazendo surgir no mundo alguns governos chamados de totalitários e ditatoriais, o que acabou despontando, dando seguimento para despontar a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945. Então, naquele momento, o que estava acontecendo? Então, como a gente viu lá na primeira, a industrialização, o êxodo rural, a migração e tudo mais, né? Então, com tanta gente vivendo em lugares maiores, né, em lugares, cidades grandes, o aumento do desemprego. Além disso, as fábricas elas acabaram começando a falir por causa da crise. Com isso, né, as pessoas começaram a passar fome, veio a miséria e no Brasil, a gente pensa nessa Revolução de 30, que provavelmente vocês estudaram em História, né, gente? Porque foi um momento histórico bem importante para o Brasil. Ele representou o quê? Um golpe de Estado, né? Que acabou depondo o presidente Washington Luiz, na época, que era o presidente da República, impedindo assim a posse de quem tinha sido eleito. Então, eles impediram a posse do Júlio Prestes, que tinha sido eleito no momento. E, com isso, gente, nós temos o início da Era Vargas, né? A Era Vargas pôs fim às oligarquias de Minas e de São Paulo. Então, quando a gente pensa em Minas, é o leite, e quando a gente pensa em São Paulo, é o café, como a gente viu, né? Que o São Paulo era o lugar onde tinha, né, a parte do café, que trouxe um enriquecimento bastante grande para a cidade, né? Então, quando Getúlio chegou no poder, a ditadura também chegou, né, com ele. E a gente tem essa aproximação com o Estado Novo, né, esse Estado que começou a surgir naquele momento. Aí nós vamos ver um pouquinho as características, né? Terminando essa parte, a gente não precisa pensar tanto, né, nesse contexto histórico, porque vocês já estudaram isso em História, vocês sabem muito sobre isso, né? As características que nós vamos ver da segunda geração, né? Então eles tinham essa influência, né? Como eu já falei para vocês, as vanguardas europeias elas influenciaram muito o modernismo, né? Então essa influência do surrealismo e do pensamento marxista. Nós tínhamos também o nacionalismo novamente, né? Essa parte de você valorizar o nacional. Essa valorização do nacional, esse algo universal, regional também, né? Essa realidade social que o Brasil vivia, a realidade cultural que tinha se modificado, a realidade econômica que por causa da crise ela acabou mudando também, né? Traziam nas suas obras essa valorização da cultura brasileira. Além do surrealismo, eles também tiveram influência da psicanálise de Freud, né, que a gente vai ver ali nas obras que vão aparecer. Essa temática, né, cotidiana, temas do dia a dia, também traziam em si a linguagem coloquial, né, essa linguagem que não é uma linguagem rebuscada, que é uma linguagem diferente. Também utilizavam os versos livres e os versos brancos para ser diferente do parnasianismo também, né? Porque eles não queriam que fosse trazido essa ideia do parnasianismo, né, para as obras. Essa geração, gente, ela foi, na verdade,
o segundo momento, né, desse movimento modernista no Brasil. E assim, para muitos estudiosos, ela representou um período muito fértil e rico, e ela também pode ser chamada de fase de consolidação, né? Não podemos esquecer disso, fase de consolidação, consolidação da literatura. Além disso, nós temos a denúncia das mazelas da sociedade brasileira, né? Temos a representação dos ciclos econômicos também, isso por causa da crise que a gente estava na época. E os temas comuns, o que são esses temas comuns? São temas que foram trabalhados pela maioria dos autores. Então, comportamentos polêmicos, essa posição de escritores contra a arte séria dos parnasianos, eles tinham sempre. O surrealismo, que acabou influenciando, né, o modo como os escritores compunham seus textos. Isso por quê? Porque eles eram motivados pelo inconsciente e pelo sonho, que são características surrealistas, e a partir de 1930 houve preocupações com os problemas sociais, né? Que no primeira geração não foi falado sobre isso. Processos históricos também, locais e mundiais. A poesia, ela era marcada pelas lutas sociais e também pela aproximação com o cotidiano, você estar próximo desse cotidiano, trabalhar o cotidiano de maneira diferenciada. E a gente vai ver um pouquinho sobre alguns autores, né, gente? Esses autores fazem parte da poesia, tá? Poesia, que fique bem claro, a prosa a gente vai deixar para frente. Então, a Cecília Meirelles, né, ela teve influência da psicanálise, também trabalhava com uma temática chamada de temática social, uma das maiores poetisas brasileiras. Gente, isso é verdade, as poesias dela são maravilhosas, e ela trabalhava com temas que até hoje a gente pode pensar em relação à nossa vida, trazer isso pra gente, a instabilidade da vida, a fragilidade do ser, né? Então o ser humano, ele é frágil, a nossa vida é passageira, ela é transitória. Além disso, ela explora bastante a musicalidade, a espontaneidade também nas suas obras. A linguagem que ela traz é uma linguagem metafórica. O caráter que ela trabalha é um caráter místico, um caráter filosófico. E temos também o Mário Quintana, né, que foi também o chamado poeta das coisas simples, então vocês já sabem por quê, né, porque as obras dele tinham temas que eram simples. A escrita voltada para quê? Para uma visão crítica e bem-humorada da existência. Por isso ele era chamado de poeta das coisas simples. Por que a gente tem que dificultar tanto a vida? Se a vida é tão simples, né, você precisa ser feliz apenas, mais nada. E assim, os temas que ele trabalhava nas suas obras eram o amor, a velhice, a juventude, o cotidiano e também a amizade, né? Então esses temas eram corriqueiros na obra dele. Também, gente, apresenta alguns traços simbolistas, né? Como eu já falei, que o simbolismo é a linguagem utilizada pela maioria dos poetas, porque é um tema comum entre eles. A linguagem também era simples, linguagem metódica, e utiliza-se da fantasia e de imagens surrealistas, né? Também característica que ele tem. Murilo Mendes, né? Ele também foi destaque na poesia, né? Além da poesia, ele também foi destaque na prosa, e ele divulgava ideias modernistas. Então, quando ele criou a revista, ajudou a criar a primeira revista Antropofagia, né? Que a gente viu na aula passada, ele acaba trabalhando com outros poemas da segunda, né? Então, poemas, Bumba Meu Boi, Poesia em Pânico, O Visionário, tudo isso. Ele escreveu, além de poemas, ele escreveu paródias, sátiras e fez uma mescla de quê? Do real com o irreal, tá? Isso, gente, que eu tô passando para vocês é um resumo de cada um, tá? Eu peguei, assim, as partes essenciais para que vocês saibam, quando aparecer uma obra dele lá no vestibular ou o que vocês forem fazer, vocês consigam visualizar e saber a característica, tá? Buscou a essência do ser humano em sua poesia, né? Isso foi bem importante com ele também. E ele trouxe essa linguagem complexa e fragmentada. Aqui faltou um F aqui, fragmentado. Jorge de Lima. O Jorge de Lima,
ele tem um nome também, cada um deles pode ter esse nome, né? Ele é chamado de príncipe dos poetas, porque ele trabalha dentro da sua poesia com um tema que os outros não trabalharam, que era a religiosidade, né? Que era um tema central dele. Ele, além de escritor, ele também foi artista plástico, e na poesia de 30 ele acabou colaborando com alguns poemas, como Poemas, Novos Poemas e O Acendedor de Lampiões. O Vinícius de Moraes, gente, já vimos um pouco sobre ele, né? Quando a gente fala de música, por exemplo, né? A gente fala de música, a gente fala de Vinícius de Moraes. Por quê? Porque ele era compositor além de tudo. Ele era diplomata, ele era dramaturgo, ele era poeta, e ele acabou publicando em 1933 seu primeiro livro, que era chamado Caminho para a Distância. E em 1936, o seu poema também, Ariana, a Mulher, tá? Como eu já falei, como ele era um compositor, ele explorou a dimensão da musicalidade. E os temas que ele trabalhava era a vida cotidiana, como a gente pode ter o exemplo do Operário em Construção, que é uma obra assim, é um poema que ele construiu, que ele fez, que ele produziu, pensando na profissão do construtor, né? Construtor de casas, de prédios, as relações amorosas, né? Ele falava bastante sobre isso também, e a relação do homem com a morte. Como era essa relação? De que forma o homem encarava a morte? Ele é um pouquinho diferente dos outros, enquanto os outros utilizam assim uma linguagem mais simples, menos rebuscada, ele utiliza um rigor formal. Por quê? Porque ele tem a organização métrica, né? Ele trabalha muito com isso, com os versos contados, né? Assim, quando a gente faz a escansão, a quantidade de sílabas poéticas é a mesma, né? E ele tem uma tendência que é chamada de tendência filosofante. O Carlos Drummond, gente, é onde eu queria chegar, porque é um dos últimos autores aí da poesia. Então, ele foi um dos maiores representantes da nossa poesia de 30, né? E ele publicou uma obra que é chamada de Alguma Poesia, e ele trabalha nessa obra e em outras obras também o mundo ao seu redor. O que esse mundo é? Esse mundo é um enigma, é um mistério a ser desvendado. Além disso, ele também trabalha com as inquietações humanas, as angústias que o homem tem, os temores, os medos do homem, diante dos mais íntimos, né, que são abordados diante desses temas. Mas ele trabalha esses temas, gente, com humor e com ironia, tá? Então, nós temos 4 fases para o Carlos Drummond. A primeira, né, que é chamada de fase inicial, ela dura 10 anos, de 1930 a 1940, e ele traz como marca principal a ironia. Por quê? Porque ele foi influenciado pela primeira geração, que trabalhava bastante com a ironia. Então, ele produziu 2 obras da primeira, né? Alguma Poesia e Brejo das Almas. Na verdade, ele produziu mais, mas as mais importantes são essas. Na segunda fase, ele é chamada de fase social. Por quê? Porque ele faz uma reflexão do mundo, que é um mundo marcado por conflitos, por causa da guerra, né, que terminou em 1945, então é o momento da guerra. E nessa poesia é uma poesia bastante solidária, né, dizendo que o homem, ele é universal. Por quê? Porque essa poesia, ela precisa ajudar as pessoas a superar, né, a terem esperança. Por isso o eu poético, ele traz esperança na humanidade, né, essa superação da guerra, busca pela paz. Então tem 2 obras que, nossa, essas obras dele, gente, são muito famosas, que é Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. São poesias assim que marcam uma sensibilidade um pouco diferenciada da primeira, né? Porque a primeira era irônica, essa não, essa é solidária, né? Ela traz essa ideia de superação. Na terceira fase, nós temos uma poesia chamada de poesia metafísica. Então, enquanto na segunda ele tinha esse senso de solidariedade, de busca pela paz, aqui isso é perdido, né? Então, ele perde esse senso. E ele mergulha em um ceticismo, né? Que é não acreditar em nada, e também em um pessimismo profundo. Então, as 2 obras dessa fase são Novos Poemas e Claro Enigma. E a quarta fase é o chamado de processo de retrospectiva. Gente, vocês perceberam que ele não ficou sem produzir nem um ano?
todos os anos da vida dele, todas as fases ele produziu, né? Cada fase que ele viveu foi uma fase diferente também da sua poesia, por isso que o nome dele é tão falado hoje em dia, né? Então ele faz uma analogia aos poemas com as temáticas que ele já explorou, mas com um novo viés. Por quê? Porque ele traz algo que ele não tinha trazido ainda nas suas obras, que é o amor natural. Então, os versos que ele tem são versos marcados por erotismo, e esses versos eles trazem uma qualidade bastante grande, né? Uma qualidade literária diferente, certo? Então, gente, esta foi a parte da poesia da nossa segunda geração modernista. Um abraço para vocês. Se vocês tiverem dúvida, né, eu vou colocar aqui uma atividade para vocês fazerem. Então, vocês vão escolher um dos autores da poesia, né? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre esse autor, vão escrever um pouquinho sobre a sua biografia e as características da obra, tá? Então, escolham um que mais vocês gostaram, coloquem uma poesia lá para ilustrar o trabalhinho de vocês. Façam no caderno, tirem foto e mandem para mim, tá bom, gente? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.